Esse é sem dúvida um dos melhores e mais importantes vídeos que eu faço para esse canal. O que eu olho em uma empresa antes de investir, como trabalhar o seu caixa, quantas ações ter em carteira e qual o percentual máximo de uma ação em carteira. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já. Peço desculpas também pela voz, estou um pouco doente, mas sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional informativo, não recomendação de compra. Aqui eu quero mostrar para vocês qual é o meu filtro na seleção de um ativo para ele ficar no meu radar e até mesmo para ele entrar na minha carteira. Primeiramente, tem que pagar dividendos. Se não pagar dividendos, eu nem olho. Isso é uma filosofia minha. Gosto desse tipo de carteira, principalmente depois de ler o livro do Décio Bazin, o livro do Barsi. Eu gostei muito e eu gosto desse tipo de empresa que põe dinheiro no bolso do acionista para que ele decida o que fazer com esse dinheiro, seja reinvestir, seja comprar uma outra empresa ou até mesmo, na época de usufruto, usar em benefício próprio. A empresa tem que ter uma dívida controlada, não precisa de ter zero dívida, porém tem que ter uma dívida controlada, uma boa geração de caixa, para que você saiba que essa empresa pode quitar a dívida em pouco tempo. A empresa tem que estar em bom preço. Não adianta nada você pegar uma empresa sólida, uma empresa boa, porém o preço está lá em cima. A gente vê isso em diversas empresas. Vou dar um exemplo de vídeo recente que eu acabei de fazer, que é a WEG. A WEG é uma ótima empresa, uma empresa muito sólida, porém o preço sobre o lucro dela sempre ficou em torno de 40, 50 e até 60. Então você cria uma expectativa muito grande de lucro futuro trazido para o presente. Esse tipo de empresa não é para mim. Até mesmo se o preço está alto, a empresa não consegue pagar bons dividendos, porque mesmo se a empresa repassar 100% do seu lucro, ela ainda estaria com um dividend yield baixo. Então eu sempre procuro bons preços. Não caia nessa cilada de muitos influenciadores que falam que preço não importa, boa empresa paga qualquer preço. Isso não é verdade. A empresa tem que estar num bom setor. Não adianta nada a empresa ser sólida, a empresa ter uma dívida controlada, tá num bom preço, mas tem aqueles setores que são muito desafiadores. Por exemplo, o setor de varejo, o setor de aviação é outro exemplo. São setores que a margem é muito baixa, tem muita competitividade e não tem fidelização nenhuma do cliente. Por exemplo, se você vai comprar um celular, você não quer saber a loja que você vai comprar, você só quer saber o preço. Então você não quer saber se está no Magazine Luiza, se está na Casas Bahia ou qualquer outra empresa. Você só quer saber do preço. Prefiro estar em setores que já se provaram ao longo do tempo. Em quinto lugar, eu vou olhar alguns indicadores fundamentalistas: preço sobre lucro, P sobre VP, o ROI da empresa, a dívida, como eu já havia falado. Então, em quinto lugar, eu olho esse tipo de indicador. Vou dar exemplos nos slides a seguir. E aqui eu quis deixar um asterisco, que é um exercício que eu gosto de fazer, que é de futurologia. Não são todas as empresas que você consegue prever alguma coisa, mas algumas vezes você tem a expectativa de um novo negócio que pode se concretizar. Aqui eu quis dar o exemplo da margem equatorial, que pode destravar muito preço na Petrobras. Então, tem algumas empresas que você pode pensar em algum negócio que pode chegar, algo novo, alguma coisa nesse sentido que vai destravar valor para a empresa. Aqui eu quero mostrar para vocês, essa é a minha carteira atual, quero mostrar que dentro dos meus filtros que eu imponho, todas as empresas que estão na minha carteira passam. Percebam que todas pagam dividendos, todas as empresas encontram-se em bons preços, mesmo que eu já não esteja mais aportando. O PL das minhas empresas estão abaixo da média. Quem quiser dar um pause para olhar com mais nitidez, vocês vão ver. Até mesmo a Petrobras, que o PL hoje encontra-se de 10,85, se for retirar os eventos não recorrentes, o PL da Petrobras estaria em torno de 5. Aqui já é um indicador fundamentalista, preço sobre valor patrimonial, encontram-se em bons preços, todas pagam dividendos. Esse seria o primeiro requisito para poder entrar na minha carteira de investimento. E se a empresa parar de pagar dividendos, entrar realmente na política da empresa que ela não vai mais pagar dividendos, eu tiro da minha carteira. Pode ser que um ano ou outro uma empresa falhe no pagamento, isso é normal, porém se ela estipular na política de proventos que não vai mais pagar, automaticamente ela vai sair da minha carteira. Todas dentro do seu setor têm boas rentabilidades, boas margens, tem crescido os lucros nos últimos 5 anos numa faixa positiva. No Investidor 10 não consegui colocar o filtro de alavancagem, mas deixei aqui do lado. Percebam que financeiras não têm dívida. Então a Marco Polo, uma alavancagem industrial de 0,2, então realmente muito baixo.
Petrobras em 1,88, Ferbasa tem caixa líquido, ou seja, tem mais caixa do que dívidas, e a Irani tem uma alavancagem em torno de 2. Acima de 2,5 a 3, eu começo a ligar um sinal amarelo, e acima de 3, para mim, já seria um sinal vermelho de dívida. Deixa eu mostrar para vocês como eu faço o filtro. Recentemente coloquei o Banco ABC na minha carteira, mostrei isso para vocês aqui no canal. Então percebam, hoje a cotação do Banco ABC encontra-se em 21,64, PL atrativo de 5,08, preço sobre valor patrimonial abaixo das suas médias e paga dividend yield. Então vamos olhar de acordo com os meus filtros. Seria ela uma boa pagadora de dividendos? Sim, tem pago dividendos com constância, apenas na crise do Covid que diminuiu, porém sempre pagou bons dividendos. O dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 6,19, tem um payout de 35% a 40%. Então pode ser que o Banco ABC se anime, comece a pagar um payout de 50%, 60% e o dividend yield poderia subir para 10%, 11%, 12%. E por sinal, o Banco ABC deve pagar dividendos dentro de um futuro próximo, deve pagar dentro de 2 meses, paga normalmente no meio do ano e no final do ano. Então vamos aguardar para ver os novos passos do Banco ABC. O meu segundo filtro seria de dívida, porém, como eu disse, financeiras não têm dívida, então já vou passar para o terceiro. Hoje ela encontra-se em bons preços? Na minha opinião, sim. O PL médio da empresa foi de 10,13, o atual encontra-se em 5,08 e percebam como ela está esquecida desde 2021 para cá. O mercado sempre pagou no Banco ABC em torno de 9 a 10 de PL e atualmente encontra-se na metade e o banco parece que está esquecido. Falando do preço sobre valor patrimonial, a média da empresa é de 0,99 e hoje encontra-se em 0,83, então ainda teria um espaço de subida em torno de 17, 16%. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, existe um número mágico que circula no mundo dos investimentos, que o ROI de bancos que estiverem em torno de 15, ele teoricamente teria que ser cotado por um preço sobre valor patrimonial de 1. Então hoje, o Banco ABC, que tem um ROI de 16,3, teoricamente teria que estar com um preço sobre valor patrimonial de 1 a 1,05. Então ainda teria um espaço de 20% de subida para poder entrar nesse indicador. Mas isso é apenas uma suposição, aqui é renda variável e a gente sabe que na renda variável tudo pode acontecer. E essa empresa encontra-se em um bom setor? No longo prazo, a gente viu que o setor financeiro foi vencedor, principalmente olhando para o Brasil. Percebam que de 2005, aqui eu quis colocar 2 indicadores para vocês, o Bovespa em rosa e o índice financeiro em azul. Percebam que de 2005 até hoje, o índice financeiro retornou 1.436%, enquanto o Ibov retornou 962%. Ou seja, o índice financeiro bateu mais de uma vez e meia o Ibov. Então, teoricamente, olhando para trás, foi um setor vencedor. Agora entraria uma análise um pouco mais minuciosa, que são os indicadores fundamentalistas. Então você pode usar o site do Investidor 10 para dar uma olhada. Aqui eu quis só dar um exemplo, porém tem outros indicadores que você pode utilizar, mas a gente pode acompanhar aqui, por exemplo, falando do Banco ABC, hoje está com um PL de 5,08, um preço sobre valor patrimonial menor que a média, paga dividendo, um payout interessante de 38%, tem boas margens, tem um ROI interessante de 16%, então ele consegue emprestar por juros maiores do que o preço de captação, tem crescido as suas receitas nos últimos 5 anos e tem crescido os lucros nos últimos 5 anos de uma forma bem acelerada. Agora falando um pouco do meu caixa, como que eu controlo ele? Essa ideia eu tirei do canal do Neto Invest, achei muito interessante e decidi adotar para minha filosofia. Então existiriam 3 cenários para mim. O cenário 1 seria aquele cenário de medo forte no mercado, uma baixa alocação em renda variável de fundos e estrangeiros, diversas empresas em promoções, um PL da bolsa baixo. Então nesse cenário eu aporto mais forte e deixo o caixa menor que 5%. O cenário 2 seria aquele cenário de mercado lateralizando, fundos estrangeiros retornando para a bolsa, empresas retomando preços altos. Então, nesse cenário, eu fico um pouco mais cauteloso, os meus aportes são medianos e o meu caixa gira em torno de 5 a 10%. Atualmente, acredito que a gente está chegando próximo desse cenário, apesar de ainda ter muita empresa boa na bolsa, em promoção, com preços baixos. Porém, a gente vai ver nos próximos slides que aparentemente o mercado tem se animado para a bolsa.
E o cenário 3 seria aquele mercado mais animado, com alta alocação em renda variável de fundos estrangeiros e diversas empresas com PL alto. Então, nesse cenário, eu aporto um pouco mais baixo, com menos frequência, e o meu caixa fica de 15% acima. Mas percebam, pessoal, que esse caixa seria com rentabilidade em liquidez diária, rendendo o valor do CDB. Não é simplesmente o dinheiro na poupança, é aquele caixa que fica rendendo CDB com liquidez diária. E aqui eu quis exemplificar para vocês. Hoje o meu caixa gira em torno de 15 mil e eu tenho um total de ativos de 200 mil em ações. Então isso representa 7,62% de caixa, o que entraria naquele cenário 2, em que eu estou um pouco mais precavido, estou dando uma olhada nas empresas da Bolsa, quero dar uma olhadinha, quero fazer um leve giro na minha carteira também. Tem uma empresa que eu não estou achando muito interessante, vocês vão ver esse movimento nos próximos vídeos. Então seria um cenário um pouco mais de cautela que eu estou tendo. Mas percebam que, apesar desse cenário de cautela, ainda existem diversas empresas que estão dando sopa na Bolsa Brasileira. Olha o PL do Ibovespa, atualmente encontra-se em 10,03 e a média foi de 10,93. Então ainda teria um espaço de 8,2% de alta. E olhando para o passado, o PL de 2025 encontra-se parecido com 2016, com 2012, com 2010. Então foram ótimos cenários para você alocar e continuar acumulando ações no longo prazo. E aqui eu achei essa imagem muito interessante, quis compartilhar com vocês, que é aquele bordão que a gente sempre fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Aqui seria o gráfico do Bovespa e as capas de revistas. Quando o Bovespa estava com 74 mil pontos, todo mundo falava que o Bovespa ia decolar. Em novembro de 2009, o Brasil decolando. Em julho de 2019, euforia da Bolsa. E foram nesses períodos que a Bolsa acabou despencando. E o inverso acontece a mesma coisa. Quando a Bolsa está no fundo, ninguém quer comprar, parece que o Bovespa vai virar pó, as empresas não estão dando mais lucro. Então as capas de revistas são essas: prepare-se, tudo vai mudar. Então você tem que ficar de olho, porque muitas vezes o mercado vende esse cenário para sempre, seja de queda ou de alta. Então a gente tem que focar na sua estratégia para que ela seja vencedora no longo prazo. Esqueça o ruído, fique em silêncio e continue, foque na sua estratégia. O terceiro assunto do vídeo seriam quantas ações ter em carteira. Eu particularmente gosto de ficar entre 8 a 10, 11 ações, não gosto de passar muito disso, até porque eu invisto como pessoa física, fico olhando o mercado, tenho meu trabalho por fora, não trabalho no mercado financeiro, mas eu sou um apaixonado, gosto de ler sempre, gosto de ficar procurando notícias, então particularmente eu gosto de ter de 8 a 11 empresas, porque aí eu consigo acompanhar mais de perto essas empresas. Então toma cuidado, não fica tendo muitas empresas na sua carteira, 20, 30 empresas, porque você fica pulverizando demais a carteira e você acaba não dando tanta atenção para cada empresa. Você não consegue acompanhar 30 empresas de uma vez só. Então foque em menos empresas, em 8 a 10 empresas, até porque para mim parece que esse tipo de pessoa que tem 20, 30 empresas em carteira, não está focado na sua estratégia, não sabe o que está fazendo, então decide comprar qualquer coisa que aparece numa matéria ou num canal de YouTube. E qual que seria o percentual máximo de uma ação na carteira? Eu não trabalho com esse tipo de cenário. Para mim, se eu achar que a empresa está em bons preços, eu continuo aportando. Perceba que o Banco do Brasil representa praticamente 40% da minha carteira. Comprei ela em outros preços, o Banco do Brasil se valorizou muito, não tem aportado mais e mesmo assim o Banco do Brasil cresceu no percentual da minha carteira. Então eu não foco em percentual, em ter 10, 15% em cada empresa. Se eu achar que ela está em preços atrativos, que está pagando bons dividendos, eu continuo aportando e não ligo muito se ela vai ficar com 40%, 50% do tamanho da minha carteira, desde que eu esteja aportando numa boa empresa. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram desse tipo de vídeo, mostrando um pouco mais do meu filtro, como que eu faço para aportar, qual que é o tipo de análise que eu faço numa empresa. Queria que vocês me contassem nos comentários qual que é a sua análise. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.